Fala pessoal, beleza? Lucas do Cripto Era na área e eu tô passando aqui para atualizar você sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? A ideia do vídeo de hoje é fazer uma análise do Bitcoin para a gente tentar entender como fica a situação depois dessa queda. Falaremos sobre o SP500 e sobre os dados de inflação terem vindo piores do que o esperado, certo? Então, começando aqui pelo Bitcoin no gráfico de 4 horas, ontem a gente discutiu que estávamos formando esse padrãozinho de continuação da alta, mas que duas coisas poderiam atrapalhar o nosso rompimento para cima, sendo elas um SP500 perdendo o fundo do padrão de continuação da baixa que ele estava formando e os dados de inflação vindo piores do que o esperado. Então, infelizmente, as duas coisas aconteceram e o resultado foi o Bitcoin caindo mais de 3% e um banho de sangue para as altcoins, onde a situação realmente está muito mais complicada. Então, começando aqui com o Bitcoin, o primeiro ponto que a gente precisa se atentar é, no momento a gente está conseguindo se segurar nesse suporte que a gente havia formado aqui, que vai dos 84.500 até esses 83.500, e o ponto é, para você que não entende muito sobre suportes e resistências, a gente executou essa queda e ficamos tentando romper essa zona por algum tempo e não conseguíamos, certo? Então isso aqui era uma resistência. A partir do ponto que a gente rompe essa resistência, essa zona passa a servir como suporte para o preço. A gente rompeu, aqui serviu como suporte e continuamos a alta, certo? Então continuamos defendendo essa zona. O primeiro passo é perder esses 83.500 vai ser o primeiro passo muito ruim aí para o preço pensando no curto prazo. Então, se a gente perde essa zona, a gente, provavelmente, rapidamente, a gente já vai buscar esses 81 mil dólares e dependendo de como for, a chance de a gente retestar esses fundos aqui nos 78, 76 mil dólares aumenta muito, né? Ontem a gente já tinha discutido dois planos pensando nas duas situações que poderiam acontecer, sendo a primeira delas um rompimento para cima, sendo a segunda um rompimento para baixo. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo? Devido ao momento de incerteza tão grande que a gente está vivendo na macroeconomia, eu estou evitando entrar em trades pequenos, assim, com uma alavancagem muito grande, porque, cara, a chance de a gente continuar caindo aqui aumentou muito, certo? Então, abrir um long agora fica complicado. A gente pode pensar, pô, de repente abrir um short é uma boa opção. A questão é que as altcoins já caíram bastante hoje, então vai crescendo a probabilidade de você estar shortando um fundo, beleza? O que seria algo extremamente ruim. Então, nesse momento eu prefiro evitar trades de curto prazo com alavancagem muito grande. Estou apostando mais em alguns trades maiores aí com alavancagem 2, no máximo 3, que são positions trades, né? Posições que a gente já tem em mente que a ideia é carregar por mais tempo. Então, a ideia é mais ou menos essa, até porque esse rompimento foi bem feio para o Bitcoin se a gente traz aqui para análise de sentimento, certo? Reparem que a gente já vinha discutindo aqui, preço subindo, com open interest subindo e long short ratio caindo. É positivo, certo? Hoje aconteceu o contrário, o inverso. A gente teve um preço caindo, um open interest subindo e um long short ratio subindo também. E o que isso significa? Significa que estão sendo abertos novos contratos conforme o preço cai e esses contratos estão apostando na alta, ou seja, por que a probabilidade de a gente continuar caindo aumenta? Porque esses contratos apostando em long aqui vão criando umas zonas de liquidez abaixo dessa zona de preço que a gente está. E para o preço buscar essa liquidez é muito rápido, muito fácil, né? E normalmente isso acontece. O que eu destaco aqui? O aumento do Open Interest não foi tão expressivo assim, mas teve aumento. Então a gente já precisa tomar mais cuidado com essa movimentação aqui. A gente também pode analisar aqui os dados de venda, mercado e liquidações. E para liquidações a gente teve alguns valores aqui interessantes, como esses 3 milhões, 16 milhões e mais uma aqui de perto dos 19 milhões. A questão é que eu não vejo vendas a mercado suficiente para já determinar, pô, isso aqui foi o fundo, a partir daqui pelo menos a gente vai executar um respiro para continuar caindo, certo? Afinal, as vendas a mercado foram muito pequenas, aí por volta dos 200 milhões de dólares. Para vocês terem noção, quando a gente olha para um gatilho para determinar fundo, normalmente essas vendas são acima de 1 bilhão. Então, podem reparar que está muito longe, né? Então, a situação realmente piorou bastante, com os indicadores piorando também. Por essas e por outras que eu estou evitando esses trades de menor prazo com uma alavancagem muito alta, certo? Porque a chance de a gente tomar um stop ou para quem não usa stop, tomar uma liquidação aumenta demais, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Ponto que eu olho para a gente romper e voltar a se empolgar com o preço. Eu acho que já fica bem claro que essa região dos 88 mil dólares está servindo aí como uma resistência complicada
Então o primeiro passo é, já que a gente está se segurando nesse primeiro suportezinho aqui, digamos que o preço demonstre força, a região que a gente precisa romper para voltar a se animar com o preço é justamente essa zona aqui. Deixa eu traçar para vocês que fica um pouco mais fácil de entender. Então seria essa zona aqui, vamos colocar como vermelho por se tratar de uma resistência, beleza? Para ficar mais fácil para entender. Então rompendo essa zona aqui, o preço demonstrou força, segurou nesse suporte, rompemos aqui, pô, sinal extremamente positivo. Agora, se a gente faz um movimento parecido com isso, aí vocês podem ter certeza que a chance da gente buscar esses 81 mil dólares aqui aumenta e muito. Por isso que, chegando nessa zona, eu vou ficar de olho para os indicadores para ver como as coisas estão fluindo e dependendo do que acontecer, eu vou cogitar abrir mais alguns shorts aqui, beleza? Eu tenho algumas posições abertas de shorts para proteger os longs que eu tinha aberto, mas dependendo da situação a gente avalia abrir mais porque, cara, vai complicar bastante aí pensando no curto prazo, beleza? Pro longo prazo, para mim a situação é a mesma, falando do gráfico semanal, certo? A gente está numa tendência aqui de alta claríssima, então para mim, pensando no longo prazo, a maior probabilidade é da gente eventualmente voltar a subir e romper esse topo aqui. Afinal, eu não vejo sinal nenhum que esse foi o topo do ciclo. Beleza que no gráfico diário a gente teve um voluminho aqui nesse topo, mas quando a gente olha para o semanal, que seria o mais importante, a gente não teve tanto volume assim. Então, por essas e por outras, eu acredito muito que a gente mais cedo ou mais tarde vai retomar essa tendência de alta. O que a gente precisa ter em mente? Nesse momento, os investidores estão num nível de medo muito grande, com uma incerteza muito grande, porque pô, ninguém sabe o que vai acontecer com essas taxas que o Trump está propondo, se ele realmente vai efetivar ou não, e a ideia é efetivar essa taxação recíproca a partir da quarta-feira da semana que vem. Então isso tudo está trazendo uma incerteza muito grande para o mercado. Se chegamos ali terça-feira ou na mesma quarta-feira ele decide postergar essas tarifas por mais 30 dias, de repente a gente tem algum alívio. Mas o ponto é, enquanto ele ficar falando sobre isso, trazendo esse assunto à tona, mesmo que ele jogue para frente, daqui a um mês a gente vai estar no mesmo impasse, certo? A gente vai chegar lá, o mercado vai estar com medo, o que vai acontecer, as taxas vão piorar a inflação do país ou não. Então a gente vai ficar nessa por mais tempo, certo? Então se a gente chega na quarta-feira, ele realmente lança essas taxas, digamos que diminua um pouco o tom do discurso dele, não vai ser tão pesado assim, isso pode ser uma resposta muito positiva para o mercado, porque na minha visão, o que mais está trazendo incerteza para o mercado nesse momento é justamente essa questão das taxas, certo? A economia nos Estados Unidos está num momento delicado, realmente não está dos melhores, mas não justifica uma queda tão grande assim no SP500, pelo menos nesse momento. Então, para mim, o ponto que mais está trazendo incerteza é essa questão das taxas, e se tudo der certo a gente resolve isso, sendo bom ou sendo ruim, pelo menos a gente já passa disso e, cara, é sempre como eu falo, como eu sempre falo para vocês, o mercado sempre vai precificar tudo da pior maneira possível. Então, digamos que a gente chega, as taxas realmente existam e o impacto não seja tão grande assim, aí a probabilidade de a gente voltar a subir a partir desse ponto, para mim, aumenta muito. Então vamos tentar entender aqui quais são bons pontos de compra para o Bitcoin, visto que, pô, já que a gente está numa tendência de alta, o inteligente seria acumular, não seria? Então vamos tentar traçar aqui alguns pontos interessantes para a gente ver onde vale a pena se expor e onde não, certo? Vou pegar esse fundo aqui de 5 de agosto, que para mim segue sendo o fundo recente mais relevante. A gente traça essa Fibonacci até o topo e vemos que a partir dos 86 mil dólares a gente já tem um risco retorno positivo. Pô, Lucas, então significa que quando a gente cruzar esses 86 mil dólares eu vou comprar tudo que eu tenho? Não, não funciona assim. Eu sempre explico para vocês a importância de a gente, independente do momento de mercado que estivermos, manter o nosso caixa, porque é isso que vai nos manter vivo ao longo prazo. Se você comprar tudo aqui, digamos que seja até um pouco conservador, entre aspas, você compra um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Se o preço continuar caindo, o teu dinheiro acabou, a probabilidade de você sair do mercado com prejuízo é muito grande. Então sempre mantenha um caixa. A partir desses 86 mil dólares, bons pontos de compra. Como eu já fiz
bastante compras aqui nessas últimas quedas e minha última compra no Bitcoin, se eu não me engano, foi por volta dos 80 mil dólares, 79. O que eu vou fazer? No momento, para mim, não vale executar mais uma compra agora, eu já estou confortável com a minha exposição. Agora, se você tem pouco Bitcoin ou não tem nada, eu acho que já estamos em zonas excelentes para comprar pensando no longo prazo, beleza? Tenha isso em mente, para o longo prazo, não é para a semana que vem. Então, chegando aqui no 79, eu já vou passar a cogitar novas compras, beleza? Dependendo dos gatilhos que a gente tem ali na análise de sentimento, acho que já vai fazer sentido e principalmente compras novas nas altcoins, beleza? Então a ideia é mais ou menos essa, a gente tem essa zona de compra aqui bem clara. E cara, se for distribuindo tuas compras bem dentro dessa zona, a gente vai ficar com um preço médio excelente pensando aí por um longo prazo, certo? Então a ideia do Bitcoin é mais ou menos essa, a situação fica complicada, beleza? Como vimos, esse rompimento foi confirmado, mas para mim, longo prazo, tendência de alta, então vale a pena continuar se expondo e continuar acumulando. Lembrando que em ativos bons, beleza? Comprar meme coin nesse momento, cara, você está comprando um risco grande demais, beleza? A não ser que você seja muito confiante no que esteja fazendo, realmente não recomendo nesse momento que estamos vivendo encher tua carteira de meme coin ou encher tua carteira em questão de porcentagem com muitas altcoins, beleza? A probabilidade de você, que principalmente você que está passando pelo primeiro ciclo da sua vida, você começar a encher tua carteira de altcoins agora, a gente continuar essa queda e testar fundos mais abaixos, a probabilidade de você sair do mercado com prejuízo, como eu já tinha dito antes, é muito grande, beleza? Então faça compras responsáveis aí com o seu capital. Pro Bitcoin, a ideia é essa, agora a gente vai dar uma olhada aqui no SP500, afinal a gente vinha discutindo que estávamos formando esse padrão de continuação da baixa e rompemos para baixo, né? Então o que esperamos para os próximos dias? Primeiro ponto, por que eu estou falando tanto de SP500? Cara, a gente precisa entender que o Bitcoin, logo o mercado de criptomoedas no completo, está extremamente correlacionado com o mercado americano. Então, se a gente tem uma piora no SP500, claramente a piora vai se refletir para o Bitcoin. Por isso que a gente precisa acompanhar de perto o que está acontecendo com o SP500. Então, o primeiro ponto é que rompemos esse padrão de continuação da baixa. E eu vou trazer o gráfico diário para a gente tentar entender onde são as zonas que a gente provavelmente pode se segurar. Eu traçaria essa zona aqui como ponto principal, beleza? Desse fundo até aqui. Mas o ponto é, cara, a gente perdeu esse fundo aqui dos 5.500, a situação já piora muito e eu não vejo um Bitcoin se segurando diante de uma situação dessa, beleza? Então, perdemos os 5.500, provavelmente vamos ver o Bitcoin perdendo esse fundo do 76 também. Imagine o que vai acontecer com as altcoins se a gente continuar caindo com essa dominância subindo, beleza? O cenário vai ser muito pior. Então, o primeiro ponto é se segurar nessa região dos 5.500, certo? E o que eu quero destacar para vocês, para trazer um pouco de alívio também, para não dizer que tudo é notícia ruim, né? Quando a gente vê aqui o índice de medo e ganância, vocês estão acostumados com eu trazendo esse índice para o mercado cripto, para o Bitcoin, mas hoje vamos falar dele pro SP500, certo? Então a gente está em nível de extremo medo, beleza? E a gente já está há algum tempo, em extremo medo aqui desde fevereiro, certo? Desse ano. Então a gente está passando um longo período aí para quem não está tão habituado com a SP500. Obviamente a gente já retestou esses níveis há muito tempo atrás, mas dificilmente a gente se mantém por tanto tempo. Eu vou trazer aqui um exemplo da última vez que a gente entrou em extremo medo, foi justamente naquela época de agosto, onde a gente teve aquele problema com o Japão, todo mundo precificando uma recessão para os Estados Unidos, a situação estava bem complicada, então a gente teve o SP500 chegando aqui nesse extremo medo, mas reparem que a gente faz uma recuperação em V, obviamente no preço também, então a gente passa por esse extremo medo por pouquíssimos dias, certo? Pode ver, entramos aí dia 6 de agosto, naquele fundo, e já saímos do extremo medo mais ou menos aqui em 14 de agosto, ou seja, pouquíssimo tempo. Agora a gente já está completando aí mais de um mês nessa zona, beleza? Então acho que isso aqui para mim dita algo positivo. Talvez a queda esteja próxima a terminar, beleza? Normalmente quando estamos em zonas como essas, a gente está diante de excelentes pontos de compra. Então, primeiro ponto positivo aí, certo? Já estamos em extremo medo.
Então agora a gente precisa ficar ligado, porque como eu disse no começo desse vídeo, o SP500 está fechado agora, mesmo futuros a gente abre aí domingo, então a gente precisa ficar ligado. Se a gente abrir continuando essa baixa e até retestando esse padrão, essa zona aqui dos 5.500, a situação vai complicar sim e muito pro Bitcoin também, pro mercado de criptomoedas de forma geral. Então precisamos ficar ligados nesse ponto, beleza? Digamos que caímos, não se segurou, a segunda zona que eu fico de olho é esse 5.100, certo? Esse último fundo aqui que fizemos em 5 de agosto também, e perder ali, cara, seria uma situação bem delicada, mas vamos analisando conforme as coisas vão acontecendo, né? É como eu sempre digo, a gente não tem bola de cristal, então não adianta ficar chutando aí o que vai acontecer para o futuro. A gente acompanha as notícias, acompanha os dados econômicos, acompanha o preço e toma decisões a partir disso, beleza? A gente não fica chutando porque, cara, nunca vi ninguém ser bem sucedido em mercado financeiro só chutando o que vai acontecer com uma bola de cristal. Pode acertar uma, pode acertar duas, mas a probabilidade de se acertar isso pro longo prazo é muito difícil. Então a ideia do vídeo é mais ou menos essa. Faltou comentar aqui sobre os dados de inflação, né? Então a gente teve aí um núcleo do PCE mensal vindo em 0,4%, onde a projeção era 0,3%. Não foi tão terrível assim, beleza? A gente tinha discutido antes que se viesse 0,5 seria muito ruim. Então não foi dos piores resultados, mas lembrando que nesse momento aqui, tudo que a gente não precisava era de uma inflação vindo pior do que o esperado. E o núcleo anual vem em 2,8 quando a projeção era em 2,7. Aí você vai me perguntar, Lucas, por que tá verde sendo que isso foi negativo, né? Porque quando no site Investing, quando eles trazem os dados verdes, significa que isso aqui é positivo pro dólar, beleza? Logo, para mercados voláteis, isso é uma coisa ruim, beleza? Então, tendo isso explicado, a situação fica complicada. Vamos ficar de olho como os mercados vão digerir esses dados, beleza? De início, a resposta já foi extremamente ruim, como a gente está vendo aí nos gráficos, mas o correto para esse momento é a gente realmente aguardar para ver o que vai acontecer. Nesse momento o Bitcoin está tentando fazer uma recuperação. Vamos ver como o preço se comporta agora que a SP500 está fechado, beleza? Mas a ideia do vídeo era essa. Se você gostou, deixa aí seu like, seu comentário, sua sugestão. Isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo e também me ajuda a trazer conteúdos que são realmente relevantes para vocês. Eu quero saber o que é interessante para vocês. Se querem uma moeda específica, se querem que eu fale sobre um tema específico, deixem aqui e com certeza a gente leva em consideração para trazer esses conteúdos, beleza? No mais, vamos ficando por aqui e até o vídeo de segunda-feira.